programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, cheio de misericórdia, que estamos aqui novamente com mais provérbio. E o provérbio de hoje diz assim: o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Provérbios 14:10. O título de hoje: a alegria depois da provação. No jardim do Éden, a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, corrompendo a sua mente e a apartou da simplicidade e pureza que o homem tinha para com Deus. 2 Coríntios 11:3. Ao apartar-se de Deus, o espírito do homem perdeu a sua função de dar direção à alma e esta assumiu para si a responsabilidade de governar o homem. Porém, sem Deus, o ego e a vida da alma do homem se fortaleceram, levando-o a viver totalmente independente do governo divino. O pecado entrou no homem e pelo pecado veio a morte que passou a todos os homens. O homem que foi feito para agradar a Deus descobre que nele não habita bem nenhum, porque não faz o bem que prefere, mas sim o mal que não quer, ele o faz. Romanos 7:18 e 19. Os filhos de Israel, que Deus tirou com a mão poderosa do Egito, logo se esqueceram do que o Senhor fez para salvá-los. Fizeram um bezerro de ouro, dizendo que estes eram os deuses que os tiraram do Egito, ofendendo grandemente a Deus. Depois da queda, o coração do homem se encheu de ingratidão, murmuração, rebeldia, desobediência, pelo qual o Senhor os fez vaguear por 40 anos no deserto para fazer cair o velho homem. Todavia, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. Somente quem passou pela amargura no coração, para Deus limpar, conhece a alegria resultante da salvação da alma. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, graças a Deus por tudo. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Daremos início a mais uma leitura do alimento diário. Leitura bíblica, João capítulo 1, versículos 10 e 11, capítulo 5, versículo 18, capítulo 6, versículo 26 e o versículo 66. Ainda em João capítulo 7, versículo 1, o versículo para ler com oração. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. João 6, 63, 64. O tema da mensagem é: que tipo de pessoa você é? Sempre que a palavra profética avança, muitos
se erguem contra ela, porque o inimigo teme o governo de Deus. Na primeira vinda do Senhor Jesus, segundo o Evangelho de João, podemos ver 5 grupos de pessoas, cada qual com uma reação diferente a ele. Você consegue localizar-se em algum desses grupos? Vejamos o primeiro deles. Quando Jesus apareceu, os líderes da religião judaica reagiram de forma violenta contra ele, a ponto de procurar matá-lo. João 5, versículo 18. O Senhor, em dado momento, saiu da Judeia porque os judeus ali queriam tirar sua vida. João 7, versículo 1. Essa atitude dos líderes judeus é chocante. Eles eram as autoridades do povo escolhido por Deus. E Jesus foi enviado primeiramente para eles. Mas a estrutura religiosa os tinha cegado, como está no capítulo 1 de João, os versículos 10 e 11. A liderança dos judeus reagiu assim porque se sentiu ameaçada de perder os muitos privilégios que o poder lhe proporcionava. Hoje também, quem desfruta de benesses do poder humano terá dificuldade em aceitar algo novo. Tal pessoa não estará preparada para receber o Senhor em sua segunda vinda. Posição de destaque e o respeito dos irmãos na igreja são um teste para os líderes. Se você é líder, cuidado para não ser reprovado nesse quesito. Assim, os líderes judeus constituem o primeiro grupo. O segundo grupo é formado por aquela parte do povo judeu que esperava que o Messias lhe garantisse o sustento, de modo que não mais precisasse preocupar-se em trabalhar. João 6, versículo 26. O homem natural só tem olhos para as próprias necessidades e interesses. Se está doente, quer cura. Se é endividado, busca prosperidade. Quando esse povo percebeu que Jesus tinha para oferecer-lhe a vida eterna e não pão físico, abandonou-o. Isso está no versículo 66. Você também é assim? Quando as coisas vão bem, culpa o Senhor e exige que Ele faça o que você quer? Quem de fato governa a sua vida? O terceiro grupo é formado pelos seguidores que acompanhavam o Senhor. Eles eram chamados de seus discípulos, mas estavam presos à maneira convencional da religião, condicionados às palavras tradicionais. Quando o Senhor começou a dizer que sua carne era a verdadeira comida e o seu sangue era a verdadeira bebida, e que era necessário comer de sua carne e beber de seu sangue para ter vida eterna, escandalizaram. Ao falar sobre boa conduta e santidade, Jesus era aceito, mas quando falou sobre o essencial para trazer o governo de Deus sobre suas vidas, eles o rejeitaram. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? João 6, versículo 60. Recebamos as palavras do Senhor com simplicidade. Não é preciso filtrar a palavra de Deus toda vez que a ouvimos, submetendo-a a uma análise crítica. O caminho para nós é o da simplicidade. O quarto grupo são aqueles que não dão ouvidos às palavras do enviado de Deus porque são descrentes. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. João 6,64. Esses descrentes não eram incrédulos, eram irmãos que estavam entre os discípulos, contudo não criam na palavra profética. Aqui, quem o havia de trair refere-se a Judas, que também era um dos 12 discípulos. Se tivesse abandonado Jesus naquele momento, ele seria apenas mais um descrente, mas como permaneceu com os demais,
sem aceitar a palavra de Jesus, tornou-se um traidor. Isso é um alerta para nós. Não fiquemos analisando e criticamos o que ouvimos. Esse tipo de atitude poderá fazer de nós traidores. Que o Senhor nunca nos deixe cair nessa condição. Por fim, temos o último grupo, formado por aqueles que conservam o coração simples e vão até o Senhor por meio de sua palavra, sem quaisquer reservas. Esses são os mencionados pelo Senhor no seguinte texto. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido. João 6, versículo 65. Este versículo é um mistério e ao mesmo tempo uma joia, um verdadeiro tesouro. Ele revela que todos que o Pai entregou ao Filho para receber cuidados são os que não têm coração endurecido, creem na palavra profética fazendo a vontade de Deus. E o que observamos na oração de Jesus quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Capítulo 17, versículo 12. Ele se referia a Judas Iscariotes. Entretanto, o Senhor preservou os 11 restantes. Sim, preservou os 11 restantes que perseveraram. Os que o Pai lhe entregou tornarão os vencedores no final desta era. Eu quero fazer parte desses. E você? Não nos iludamos com as estruturas de poder, buscar somente nossos próprios interesses. Não conservemos um coração endurecido e nem sejamos descrentes, questionando a palavra profética. Pelo contrário, creiamos nela. Amém. Essa é a palavra que o Senhor nos deu nesse dia. E escreva a frase que mais tocou aí o seu coração, que você possa orar de acordo com esse ponto que você ganhou aí na mensagem. Amém? E Jesus é o nosso Senhor. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Jesus nos trouxe uma nova esperança, uma nova semana, um novo começo, uma nova criação. Porque Cristo ressuscitou, a vontade de Deus pôde ser realizada em nós. Deus está cheio de esperança. E você? Deveria estar também, né? Eu estou cheia de esperança, porque a ressurreição de Cristo nos introduziu numa esfera celestial. Quando nós vivemos nessa realidade, nós também podemos viver na esfera onde Deus habita. E assim podemos cumprir a sua vontade. Aleluia! João capítulo 6, versículo 65 diz assim: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, esse versículo é um mistério e, ao mesmo tempo, é uma joia, um verdadeiro tesouro. Ele revela que todos que o Pai entregou ao Filho para receber cuidados são os que não têm coração endurecido. São aqueles que creem na palavra profética e a praticam, fazem a vontade de Deus. Estou lendo para você a imersão desta semana, né? E quero passar algumas referências para você. Gálatas, capítulo 6, versículo 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 13, 15 e 17. E João, capítulo 6, versículo 65. Aleluia! Pela ressurreição de Cristo, tudo se fez novo, porque Cristo ressuscitou. Aleluia!
Iniciamos assim um novo dia, uma nova semana, um novo começo, uma nova criação, porque Cristo morreu e ressuscitou. Hoje Ele pode salvar você e a mim. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais essa programação de hoje, dia 28 de abril. Nós queremos te louvar, porque estamos aqui, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos salvou e nós estamos prosseguindo contigo. Muito obrigado pela vida de ressurreição que está em nós também. Nós podemos viver por essa vida, podemos viver no Espírito e fazer também a vontade do Pai. Continue falando conosco, nos dando direção para que possamos seguir junto com Cristo até o reino milenar, até as bodas do Cordeiro. Aleluia! O galardão! Amém! Essa é a nossa meta, né, irmãs? Aleluia! Vamos prosseguir confiantes com essa esperança dentro do nosso coração. Vamos iniciar então a nossa leitura bíblica de hoje. Abra o seu coração e a sua Bíblia em Juízes, capítulo 8, a partir do versículo 22 até o capítulo 9, versículo 21. Gideão, para salvar Israel dos seus inimigos, ele venceu os midianitas. E o seu último feito foi matar os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna. Dando continuidade, então, versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou: mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que o rei dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal, e pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel, nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. A morte de Gideão. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jeroboal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Então, vimos aqui Gideão, né, se orgulhando dos seus feitos, né, e fazendo essa estola sacerdotal, onde as pessoas iam adorar ali aquela estola, né, e isso não agradou o Senhor. E após a sua morte, o povo deixou de seguir o Senhor, né? E passou a seguir outros deuses, passando a adorar os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Capítulo 9. Abimeleque se declara rei. Então, Abimeleque é filho de uma concubina, como nós acabamos de ver, né? Filho de Jeroboal.
Foi a Siquém, aos parentes da sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jeroboão, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembre-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jeroboão, escapou, porque se havia escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Então fez algo horrendo aqui, né? O filho de Gideão, né? Esse filho ele teve com uma concubina de Siquém, Abimeleque, conversou com os homens, né, de Siquém e propôs a eles, né? O que vocês preferem? Que eu seja rei de vocês? Ou que 70 dos meus irmãos venham e dominem sobre vocês? E ele fez ainda uma observação. Eu sou osso e carne aqui, né? Sou irmão de vocês, né? Porque a mãe dele era de Siquém, né? E então eles acharam por bem apoiar Abimeleque, o qual matou todos os seus irmãos em um só dia, né? 70 irmãos que ele tinha, e somente Jotão, o caçula, fugiu, né? Então, todos os demais foram mortos por ele, e ele foi proclamado rei de Siquém. A alegoria de Jotão. Quando soube disso, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim e em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas, mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele. 70 homens sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegre-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque.
Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Então, eu acho que aqui está bem claro, né, o que ele fez. Ele está expondo toda a situação aí para os homens de Siquém, né? Vocês acham que eles fizeram uma boa coisa? Vocês acham que o que vocês fizeram hoje, né, se revoltando, se rebelando contra a casa de Gideão, matando seus 70 filhos, você acha que isso, vocês fizeram uma boa coisa, né? Se vocês acham que fizeram uma boa coisa, fiquem alegres, né? Mas se vocês não fizeram uma boa coisa, vocês vão pagar por isso, né? Então, confiando aqui de que o Senhor iria vingar, né, tudo que eles haviam feito pela casa de Gideão. Até amanhã, 6 da manhã, se assim o Senhor nos permitir. E que o Senhor abençoe você, sua família e todos que estão à sua volta. Fale de Jesus, não tenha medo, fale de Jesus para as pessoas que você ama. Fale enquanto é tempo, nós podemos pregar o Evangelho do Reino para toda a criatura, principalmente para aqueles que estão perto da gente, amém? Fiquem com a Marlene, que dá continuidade à leitura bíblica de hoje, com Salmos, Provérbios e o livro de Lucas. Bom dia, irmã Vera. Graças a Deus estamos aqui hoje, começando com os Salmos. Hoje vamos ler capítulos 99 e Provérbios, capítulo 14, versículo 9. Lucas, capítulo 23, começando com os Salmos. 99. A santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abate-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado dos seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que eles tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Agora Provérbios capítulo 14, versículos 9. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. Agora vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, 44 e o capítulo 24. Até o versículo 12, que diz assim: a morte de Jesus. Já era quase meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, contemplando estas coisas. O sepultamento de Jesus. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha
concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, numa rocha onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento. A ressurreição de Jesus, capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, baixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Em sua criação Deus arquitetou criar o homem para expressá-lo. Mas este homem do seu Deus se afastou, provando morte, também pecado. Deus então se fez um homem, homem de dores, que se entregou. O pecador Cristo alcançou e para Deus Pai o resgatou. Deus amoroso que tanto ao mundo amou. Jesus, o Filho amado de Deus e Pai, digno é de honra e glória eterna.
do trono de Deus alcança o homem para saciá-lo. Também a árvore da vida lhe deu para suprir e expressá-lo. Ó Jesus, somos-te gratos por nos trazeres de volta a Deus. Hoje em ti gozamos paz, não a do mundo, mas a que dás a todo homem que se achega a Deus. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Minhas amadas ouvintes, queridas irmãs, ó Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Pai, eu quero te agradecer por tudo. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é maravilhoso. Ó Pai querido, como eu amo a Ti. Deus abençoe, Senhor, a cada uma das nossas ouvintes. Deus, que o Senhor possa guardando a cada uma delas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, neste dia, aquilo que fizemos que não foi do Teu agrado. Ó Senhor Jesus, derrame sobre nós o Teu sangue precioso, ó, para que possamos lavar dos nossos pecados. Ó Senhor Jesus, a nossa situação negativa, mas nós sabemos que o Senhor nos ama. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada um dos teus filhos aqui nessa terra. Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoe esta terra. Ó Senhor, que o teu reino possa vir sobre essa terra. Senhor, abençoe este lugar. Senhor, tira daqui tudo que é negativo. Ó Senhor Jesus, como diz a oração do Pai Nosso, ó, que possa vir o teu reino e aqui seja feita a tua vontade. Ó Senhor, que a tua vontade também possa ser feita dentro de cada uma de nós. Senhor, tire tudo aquilo, Senhor, que nos impeça a te buscar. Ó Pai querido, as tribulações, as dificuldades, Senhor, as doenças, Senhor, que o Senhor possa limpando, que o Senhor possa ir santificando. Ó Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor, que deixa o Senhor triste. Ó Pai querido, nós sabemos que o Senhor nos ama. O Senhor tem um propósito em nossas vidas. Por isso, Senhor, venha nos lavar com a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela nos lava. Ela tira de nós tudo aquilo que não Te agrada. Senhor, por isso nós queremos estar perto de Ti a cada dia. Deus, não nos deixe, Senhor, vir cair em tentação. Senhor, nos livre de todo mal. Ó Senhor, aquilo que nos está ao nosso derredor. Senhor, tudo aquilo que é negativo, meu Deus. Senhor, abençoa a Tua igreja nessa terra. Senhor, abençoe os Teus profetas nessa terra. Homens escolhidos pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor, abençoa aquelas pessoas que estão na rua pregando o Teu evangelho. Prepara, Senhor, a terra onde esta palavra vai ser semeada, que é o coração das pessoas, as pessoas de coração bom, que elas possam receber este evangelho e possa haver uma mudança, uma transformação, Senhor, na vida de todos aqueles que recebem a Tua palavra, porque o Senhor tem o poder de mudar, o Senhor tem o poder de transformar cada vida, Senhor. Esta é a minha oração, meu Deus, neste final de tarde e início de noite, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Senhor me guia sempre, que mais posso desejar? Com mercê me tem guiado, nele posso duvidar, mas perfeita gozo infinito e divina proteção, assim nele permaneço em qualquer situação, assim nele permaneço em qualquer situação. Meu Senhor me guia sempre, animando-me a andar. Sua graça me concede e do vivo pão me dá. Ainda que meus pés se cansem e sedento esteja enfim, bebo de uma fonte eterna, desfrutável para mim. Bebo de uma fonte eterna, desfrutável para mim. Meu Senhor me guia sempre, ó que graça singular, o descanso prometido, em seu seio vou provar, redimido plenamente, ó os santos do Senhor, cantarei eternamente, Cristo sempre me guiou, cantarei eternamente, Cristo sempre me guiou. Há um rio que sai do trono de Deus para regar toda a terra, toda a terra. Há um rio, há um rio que sai do trono de Deus para regar toda a terra, toda a terra. Este rio alegra a cidade de Deus, a igreja que é seu corpo, sua expressão. A igreja que é seu corpo, sua expressão. Lá na cruz, lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água.
nosso desfrute, para a vida nos suprir, com intrepidez no Santo dos Santos, vamos adentrar, com intrepidez